Seja muito bem-vindo a mais uma semana aqui de estudo semanal da lição de jovens no seu Código Aberto. Esse resumo que é direto ao ponto e essa semana a gente vai estudar a lição de número 3, Tempo de Transição. Vem comigo, a lição dessa semana tá demais. Que bom que você está comigo aqui em mais uma semana de estudos. Eu já quero te convidar para pegar esse link e mandar lá na sua classe de jovens para incentivar os jovens da sua classe a estudarem a lição dessa semana. Parece que não, mas esse vídeo aí ajuda muita gente. Só da pessoa olhar no grupo de WhatsApp e ver lá o incentivo de estudo da lição, pode lembrar ela de estudar a lição dessa semana, ok? Vamos lá, a lição de sábado, nós vamos estudar sobre essa transição e você pode dar uma olhada aí na tirinha da semana, pode colocar aí as suas impressões sobre a tirinha da semana, tirar algumas lições e colocar aqui nos nossos comentários também, ok? A parte de domingo, ela fala sobre lidando com transições. O que diz a parte de domingo? Diz que toda mudança de liderança traz incertezas. Novos pastores, novos chefes, novos governantes, faz com que a gente se pergunte o que vai mudar, né? Como é que vai ser essa nova direção? Será que vai ser confiável? O novo líder também sente dúvidas. Ele pergunta assim, como que as pessoas vão me aceitar? Será que vão me comparar com o líder anterior? Para os israelitas, esse momento chegou. Moisés, que guiou o povo por 40 anos, estava prestes a descansar sem entrar na terra prometida por causa de um erro. Ele passou a liderança então para Josué, o seu discípulo e seu amigo, como um pedido claro, seja forte e seja corajoso. Josué sabia do desafio, ele liderava um povo difícil e sem preparo para enfrentar os inimigos poderosos. Mas Deus o havia preparado, mostrando a ele como liderar com humildade, fé e coragem ao longo dos anos ao lado de Moisés. Deus confirmou Josué como seu escolhido e prometeu estar com ele desde que ele fosse fiel à palavra e confiasse nas promessas divinas. Essa história nos desafia hoje. Em que área da sua vida Deus está pedindo para você ser forte e ser corajoso? Diante de muitas mudanças ou desafios, o segredo não está na sua força, mas na certeza de que Deus caminha com você. Legal saber disso, né? E aí nós vamos então para a parte de segunda-feira, hora de agir. Após o luto de Moisés, Josué assumiu uma grande responsabilidade, liderar um povo que seguia um homem que conhecia Deus de perto, gente, amigo de Deus. Deus falou diretamente com ele, dizendo que era hora de atravessar o Jordão e tomar posse da terra prometida. A missão era enorme, enfrentando muitos desafios. Mas Deus prometeu que estaria com Josué, assim como esteve com Moisés, garantindo que ninguém poderia resistir a ele. A chave da vitória, então, estava na presença e na promessa de Deus. Josué entendeu a urgência e avisou para o povo: em 3 dias vamos atravessar o Jordão. E depois de 40 anos no deserto, a esperança de entrar na terra que Deus prometeu finalmente estava chegando. Hoje, assim como Josué, nós podemos confiar nas promessas de Deus para seguir adiante, mesmo diante dos maiores desafios. Você já se apoiou em alguma promessa de Deus nos momentos difíceis? Como que essa experiência mostrou a fidelidade de Deus na sua vida? É uma pergunta para refletir e para você discutir também no sábado, no próximo sábado, quando for estudar a lição. Aí vamos para a parte de terça-feira. Deixa eu te dar um panorama geral, o que fala na parte de terça-feira, vivendo a palavra. Os israelitas estavam prestes a enfrentar grandes desafios na terra de Canaã. Depois de 40 anos no deserto, esse grupo de ex-escravos lá no Egito, sem experiência militar, se preparava para enfrentar tribos fortes e armadas. A única certeza que tinham era uma promessa de Deus. O sucesso de Josué e o futuro da nação dependiam da fidelidade do povo às instruções divinas. Medite nesse livro de dia e de noite, e então prosperará. Lembra que está lá em Josué 1, verso 8? Para vencer, eles precisavam estar firmes e conectados com Deus e com a palavra de Deus. Enquanto os inimigos afiavam as armas, Israel confiava no poder sobrenatural de Deus, não em força ou estratégia humana. Josué tinha a missão de renovar esse compromisso com Deus, liderando o povo na obediência e na confiança. Amar e confiar em Deus leva naturalmente à obediência. Uma fé viva nasce quando se caminha pela palavra, confiando nas promessas
e aplicando seus ensinamentos no dia a dia. Isso fortalece diante dos gigantes que enfrentamos e revela o poder de Deus agindo em nós. Hoje, Deus ainda quer nos dar vitórias além do que nós imaginamos, mas isso exige dedicar tempo para estudar a palavra de Deus com o coração aberto e, claro, obedecer fielmente. Será que obedecer a Deus hoje em dia é mais ou menos importante do que na época de Josué? E aí, qual seria a sua resposta? Eu já imagino, mas por quê? Por que é tão importante quanto antes? Qual que seria a sua resposta? Bom, chegamos então à parte de quarta-feira. Compare, rede semântica, pode usar os comentários. Vamos fazer a rede semântica aqui nos comentários? Coloca aí as palavras que vem na sua mente quando você olha a palavra aí da semana. Combinado? Quinta-feira nós temos o título de A Promessa da Presença de Deus. Josué deve ter ficado se sentindo sozinho ao assumir uma missão de conquistar Canaã, ainda mais sem a presença de Moisés, o seu líder por 40 anos, né? Essa ausência despertou nele uma dependência profunda de Deus, pois sabia que a sua força vinha do Senhor. Deus prometeu a Josué: não o deixarei nem o abandonarei, e ainda reafirmou: o Senhor estará com você onde quer que você andar. Essa confiança foi essencial para que Josué avançasse para cumprir a missão. E assim como Josué, os discípulos de Jesus receberam uma tarefa difícil também, levar o evangelho para o mundo inteiro. Mas também Jesus garantiu, também tem promessa. Ele diz assim: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa deu coragem para os discípulos seguir adiante mesmo diante de uma oposição. Paulo, por exemplo, recebeu a mesma certeza de Deus: não tenha medo, eu estou com você, ninguém vai fazer mal contra você, como diz lá em Atos 18, 9 a 10. A igreja apostólica continua firme, sabendo que Deus o sustentava. E hoje, gente, a missão é a mesma: completar o grande mandamento de Jesus, a grande comissão. Muitas vezes é mais fácil se esconder ou fugir, mas a presença de Deus é a nossa força para vencer o medo, muitas vezes a timidez, e seguir com fé. Você já foi chamado para algo que parecia impossível? O que você aprendeu? Você também às vezes dá aquele medinho de seguir adiante, de fazer aquilo que Deus está chamando? Então pede coragem ao Senhor, porque Ele já te deu promessas especiais. E por fim, a lição chega aqui ao final na parte de sexta-feira, e a parte de sexta-feira, eu trago aqui sempre um resumão para você. Diz que Moisés havia morrido, mas a sua influência continuava viva no coração do povo. A sua vida de fé e dedicação seguia como exemplo mesmo para aqueles que antes estavam ignorando. Josué então assumia a liderança de Israel. Conhecido por sua coragem, firmeza e fé, ele estava preparado para conduzir o povo para a terra prometida. E aí, durante o deserto, ele atuou como o braço direito de Moisés. E ele mostrou fidelidade, perseverança, mesmo quando os outros vacilavam. E apesar do medo e da insegurança, Josué foi fortalecido pela promessa de que Deus, assim como foi com Moisés, estaria com ele também. Então ele garantiu que toda a terra seria deles, desde o Líbano até o Eufrates, e ordenou que Josué fosse forte, corajoso e fiel à lei de Deus. E assim, eu e você devemos manter essa fidelidade, sermos corajosos, porque também temos uma promessa que Deus estará conosco todos os dias até o final. Amém? Por isso, que Deus abençoe você. Não esquece de promover aí o QR Code da lição dessa semana, compartilha aí com a sua classe de jovens. E na parte de sexta-feira nós temos o segundo quadrinho aí de QR Code, que é o Quiz da Esperança, para você fazer junto com a sua classe. É pelo WhatsApp, é bem legal, divulga aí para a galera e que Deus te abençoe. E eu te espero na semana que vem. Até lá!